Bom, vamos começar falando da formação das rochas. Existem três tipos de rochas: as rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas magmáticas, elas são formadas pelo resfriamento do magma que vem à superfície da Terra. Com a erosão, causa-se sedimentos, pedaços de rocha e solo que são empilhados e pressionados juntos no fundo de lagos e oceanos. Aí forma as rochas sedimentares. As rochas metamórficas, elas são formadas por rochas sedimentares ou ígneas, que se transformam sob alta temperatura ou pressão. Ao analisar a imagem da formação das rochas, podemos observar que todo tipo de rocha, quando elas passam por uma erosão, elas passam a fazer parte do solo também. E daí acontece tanto com a rocha magmática, tanto com a rocha sedimentar, tanto com a rocha metamórfica. Propriedades das pedras naturais. As propriedades das pedras naturais classificam-se em três tipos: mecânicas, físicas e químicas. As propriedades de resistência à flexão, ao corte e à tração para uma pedra têm pouca importância e consideram-se geralmente nulas. Interessam essencialmente as resistências à compressão e ao desgaste. Resistência à compressão. Quanto mais densa é a pedra, maior é a sua resistência à compressão. Também esta resistência depende do grau de umidade. Quanto mais saturada está a pedra, menor é a sua resistência. Resistência à flexão, tração e ao corte. Essas três resistências são muito pequenas e podem mesmo não chegarem a se desenvolver, como por exemplo as pedras fissuradas. Não podem suportar tais esforços. Resistência ao desgaste. A resistência ao desgaste indica a diminuição da espessura de um material devido ao tráfego de pessoas ou movimentação de cargas. Influi também na manutenção do brilho e na visibilidade. Resistência ao esmagamento é a propriedade que mede a dificuldade em esmagar uma pedra natural por ação de forças transversais à mesma. Resistência ao choque. Essa propriedade permite avaliar a resistência mecânica que uma determinada pedra oferece quando sofre a mesma que se percute uma massa de peso considerável. Propriedades físicas. Cor. É importante quando tem uma finalidade decorativa. É determinada pela cor dos minerais essenciais. Estrutura e textura. A estrutura diz respeito principalmente às dimensões, formas e arranjos dos materiais constituintes, a existência ou não da matéria vítrea. A estrutura é a propriedade relacionada com as distâncias entre os planos formados pelo conjunto de átomos, ou seja, é a propriedade relacionada ao aspecto granular da pedra. Fratura, relacionada à facilidade ou dificuldade de extração, corte, polimento e aderência. Homogeneidade. É dita homogênea uma pedra que apresenta as mesmas propriedades em amostras diferentes. É previsível que as pedras sejam homogêneas. Dureza, maior ou menor facilidade de se deixar serrar. Aderência aos ligantes, é a aptidão de se ligar à argamassa. Densidade, em geral, importa considerar no estudo das pedras a densidade absoluta e a aparente. A primeira é a relação entre a massa da pedra, a temperatura determinada e a massa de um volume de água igual a 4 graus Celsius, igual ao volume da pedra sem vazios. A segunda é a relação entre a massa da pedra e a massa de igual volume de 4 graus Celsius. Com porosidade. A porosidade é expressa pelo volume de vazios na unidade de volume total. Permeabilidade, propriedade que os materiais têm de se deixar atravessar pela água. Higroscopicidade. A higroscopicidade é a capacidade que as pedras têm de absorver e reter a água por sucção capilar. Gelividade. Consiste na transformação em gelo da água infiltrada na pedra. Baridade. Define-se como o coeficiente da massa da pedra pelo volume por qual está ocupado em dadas condições de compactação. Propriedades químicas. Os agentes químicos agressivos encontram-se na chuva, nos produtos de limpeza e até mesmo em outros materiais de construção que poderão reagir com as pedras naturais.
Basalto. Basalto é uma rocha ígnea, composta essencialmente por quartzo, feldspato e mica. É também uma das mais abundantes em forma de derrame. Apresenta coloração escura e alta resistência e dureza, sendo muito usada como pedra britada em agregados asfálticos, concretos e lastros ferroviários. Como granito, também é usada como pedra para pavimentação, e caso seja polido, pode ser usado também como rocha ornamental. Arenito é uma rocha sedimentar composta por grãos de quartzo cimentados por silicatos. Apresenta alta porosidade, o que restringe a sua aplicação. Dependendo da composição, pode apresentar certa resistência a riscos. Ela é utilizada para o revestimento de paredes e confecção de mosaicos. A adósia. Ela é uma rocha metamórfica estratificada em planos, originada a partir do metamorfismo de rochas argilosas. Ela possui boa resistência mecânica e propriedades de isolante térmico. Pode ser aplicada em cobertura de casas, como rocha ornamental, em pisos, tampos e bancadas. Calcários e dolomitos. São rochas sedimentares carbonáticas, constituídas essencialmente por carbonato de cálcio, a calcita ou dolomita. Aparece na construção civil como matéria-prima para a indústria cimenteira, de cal, vidreira, siderúrgica e como corretor de solos. Dolomitos são mais duros que o calcário e também pode ser usado como brita para agregado para concretos. Diorito. O diorito é uma rocha ígnea que apresenta características físico-mecânicas parecidas com a do granito. São chamadas também de granitos pretos, porém ambos possuem composição mineralógica diferentes. Normalmente são encontrados em rochas ornamentais e arte mortuária. Gneiss. Ela é uma rocha metamórfica composta principalmente de quartzo e feldspato. Ela deriva de rochas graníticas e apresenta granulometria de média a grossa. Apresenta também grãos que formam bandas alternadas, entre elas claras e escuras. São rochas que possuem alta resistência, podendo ser utilizada para a maioria dos fins na construção civil. Bom, vou falar aí sobre o uso de pedras naturais nas áreas internas aí das casas e de residências. Para isso, eu destaquei aqui 5 pedras que são utilizadas, que é o granito, o mármore, o limestone, o travertino e o quartzito. Começando pelo granito, ele é uma rocha magmática intrusiva e é composta essencialmente por quartzo, mica e feldspato. Possui aparência granulada e com diversas opções de cores. É uma pedra maciça e também uma das mais resistentes pedras naturais. Apresenta baixa porosidade e baixo grau de absorção de líquidos, além de ser altamente resistente a manchas e riscos. O granito é super indicado para bancadas de cozinha e lavatórios e balcões, tanto em ambientes internos quanto externos. Devido à sua resistência, ele também pode ser utilizado em lareiras, pisos, soleiras, paredes e escadas, inclusive em locais com alto tráfego de pessoas. Além disso, pode ser utilizado como agregado graúdo para o concreto. Com relação às vantagens do granito, ele pode ser utilizado em praticamente todos os ambientes, pois é um material muito resistente. Ele possui fácil limpeza, não exige tanta manutenção, o que possibilita a utilização dele em locais que necessitam uma higienização constantemente. Com relação às desvantagens, né, os produtos químicos podem desgastá-lo, colocando em risco a sua durabilidade. Além disso, devido ao seu peso, o granito necessita de uma base mais firme para apoiá-lo, já que é um material pesado. Com relação ao mármore, ele é uma rocha metamórfica, originada de calcário, que é exposto a altas temperaturas e pressão. Por esse motivo, as maiores jazidas de mármore são encontradas em regiões de rocha matriz de calcário e onde ocorreu atividades vulcânicas.
Os mármores possuem alta porosidade e baixa resistência à abrasão e ao calor. Sendo assim, são menos resistentes que os granitos. E, inclusive, também são mais caros, né? Embora sejam menos resistentes. Eles podem ser indicados aí para o uso em bancadas de banheiro, em banheiras, pisos, paredes, lareiras, bancadas de recepções, mesas, móveis, entre outros. Porém, devido às suas propriedades, ele não é muito indicado para o uso em cozinhas, né, em áreas úmidas, tá? Porque esse contato constante com a água e a gordura pode causar manchas na sua superfície. As vantagens do mármore, né? Ele basicamente é a aparência dele, né? Ele é um material elegante, sofisticado, e por isso que as pessoas optam por escolher o mármore, tá? Com relação às desvantagens, né? Ele não é muito indicado para ser usado em áreas externas, né? Em áreas com tráfego elevado de pessoas e em áreas úmidas, como as cozinhas. E é menos resistente que o granito, né? E produtos químicos aí podem desgastá-los. Limestone. Limestone é uma rocha sedimentar composta principalmente por calcite mineral, porções de argila, areia e óxido de ferro. Esses elementos determinam sua tonalidade, porosidade e textura. É muito utilizado na arquitetura, principalmente na Europa e na América do Norte. Atualmente, ela é utilizado em construções, né, para gente que tem um padrão mais elevado, né? Construções mais modernas, mais requintadas, e vem dividindo o espaço aí com as outras pedras, né? Como os mármores, os granitos e os travertinos. A estrutura calcária presente torna essa pedra porosa e extremamente propensa a reter água, sendo assim facilmente umedecida. E isso vai levar com que ela, com o passar do tempo, desenvolva manchas que são difíceis de ser removidas. É um material muito útil para revestir paredes internas e áreas secas, agregando beleza e valor. Quanto aos cuidados, deve evitar qualquer tipo de produto químico, né, substâncias que podem causar a erosão da pedra e comprometer a sua qualidade. Também deve-se evitar atritos, pois é uma pedra muito vulnerável a riscos. Ela é indicada principalmente em ambientes internos, como paredes, pisos, lareiras, peitoris, móveis e até mesmo na confecção de obras de arte. Bom, com relação às vantagens, ela se destaca pela sua beleza, né? Incluindo a vantagem de dispensar emendas, o que possibilita um acabamento melhor. Possui uma alta durabilidade, se for feito os devidos cuidados com a peça. Ela não retém calor, o que possibilita a utilização em lareiras, e o seu custo-benefício é muito bom, né? Um material muito mais barato que o mármore. Com relação às desvantagens, ela é muito sensível, né, a manchas e riscos, e com o passar do tempo ela vai ficando cada vez mais porosa, né? Ela vai observando, o que faz com que ela absorve facilmente os produtos, né? Também nunca deve deixar produtos que possam oxidar, como os pregos e as palhas, sobre a superfície dessas pedras, né? E com uma medida para amenizar esses riscos, deve sempre ser feita uma impermeabilização das faces. Travertino. É divulgado como mármore travertino por muitos profissionais, mas na verdade é um tipo de calcário, que é uma rocha sedimentar, contendo em sua composição mineral o carbonato de cálcio.
A precipitação nato de cálcio por ação da água doce provoca espaços ocos, resultando em cavidades naturais em sua superfície, o que determina a aparência característica dessa peça. Por isso que ela é muito comum, então, encontrada aí nos leitos de rios. Indicações. Geralmente é muito utilizado em escritórios, né? Apartamentos, residências, e pode ser de várias formas, né? Através de móveis, pisos, paredes, né? Só que principalmente em áreas internas, né? Para aplicação em áreas úmidas, é necessário aplicar uma camada de resina para cobrir os orifícios que essa pedra tem, tá? Bom, com relação às vantagens do travertino, aqui é interessante destacar que ele possui boa durabilidade e elegância. E com relação às desvantagens, é um material mais frágil que o granito e possui um valor elevado, se comparado com outros revestimentos. E aqui também tem que se destacar que tem vários tipos de travertino, né? Então, assim, cada um vai ter uma indicação diferente. E o travertino italiano, ele é mais resistente que os demais. Ele possui uma composição um pouco diferente. Então, ele possui uma resistência maior que os outros e é mais caro também. E um exemplo da utilização desse tipo de pedra é no Coliseu. O Coliseu foi feito com um travertino italiano. Com relação ao último, o quartzito. É uma rocha metamórfica. Seu principal componente são grãos de quartzo acima de 75%, além de outros constituintes em sua formação, como a moscovita, a biotita, a sericita, a turmalina e a durmotierita. A sua origem está relacionada a vários processos metamórficos que foram sofridos pelas rochas sedimentares. Um detalhe curioso do quartzo, ele não retém o calor, diferente das outras pedras, possibilitando assim a sua aplicação em locais expostos a raios solares. Uma outra característica importante é que eles possuem minerais reativos, ou seja, eles são muito resistentes e praticamente não sofrem alterações com produtos de limpeza e soluções ácidas. Com relação às vantagens, né, ele possui beleza e altíssima resistência, tanto mecânica quanto a produtos químicos, né? E isso permite que ele seja utilizado para praticamente qualquer coisa. Por desvantagens, ele possui um elevado valor de mercado. Primeiramente, eu vou estar falando sobre as vantagens. Eu separei alguns tópicos das vantagens. O primeiro tópico é o bom isolamento. As pedras têm um bom isolamento acústico, juntamente com um bom isolamento térmico, onde em localidades de alta temperatura tornará o ambiente mais fresco. Facilidade de reposição. Caso o consumidor necessite comprar mais quantidades tempos após já ter utilizado o material que adquiriu, com certeza ele vai encontrar uma pedra, se não a mesma, dos mesmos padrões. A resistência. A pedra é resistente ao vento e ao fogo. Durabilidade. Em média 20 anos para mais. E a beleza, aliada a uma boa iluminação, ela vai criar belos ambientes com elegância e sofisticação. Segundo, irei falar sobre as desvantagens. Separei alguns tópicos também, onde o primeiro é a mão de obra. Necessita de uma mão de obra bastante especializada, pois é muito comum ocorrer trincamento das pedras, ocasionando a perda das mesmas. Cuidado, tem que ter muito cuidado para o manuseio diário, a fim de evitar manchas. O peso, como todos sabem, as pedras são bem pesadas. O preço, no qual ainda é muito alto o custo de instalação. E o frio, que em localidades onde a temperatura cai bastante, o ambiente, consequentemente, ficará mais frio.
Inovações tecnológicas na exploração das pedras naturais. O estudo que mostraremos a seguir teve como objetivo mostrar como a implantação de maquinários pneumáticos podem reduzir de forma significativa os impactos ambientais. A exploração das jazidas normalmente apresentam formas rudimentares de serem realizadas. Nos processos tradicionais de extração, o desperdício é um problema eminente. O trabalho manual, como ponteamento, fatiamento artesanal, corte das placas e o fatiamento final, leva à perca de pelo menos 30% da matéria-prima. Além do prejuízo econômico, a perda desse tipo de processo constitui-se um problema ambiental irreversível, pois uma vez que a jazida é explorada, ela não tem mais nenhuma outra alternativa de reutilização. Segundo um estudo realizado pelo Instituto Federal Fluminense, a implantação de máquinas traz uma melhora significativa nesses impactos ambientais. Com a implantação desses equipamentos, o processo completo de extração e beneficiamento foi revolucionado, pois a retirada dos blocos dos caminhões e sua colocação na serra-ponte pela pinça hidráulica permitiu que as empresas colhessem vantagens além do beneficiamento também da extração. A extração passou a ser feita por marteletes pneumáticos, onde os blocos passaram a ser retirados por inteiros. Assim, eliminou-se o fatiamento artesanal, responsável pela grande perda de matéria-prima.